Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática Naval e EPICAR. E o tema do vídeo de hoje é extremamente especial para vocês, tá? Eu vou contar tudo o que os meus alunos fazem para serem aprovados no Colégio Naval e na EPICAR. Então você vai saber hoje, você vai descobrir, eu vou te contar de graça tudo o que eles fazem, o que eles pensam, como eles se preparam, como comem, como estudam, tudo o que você precisa saber para que você também seja aprovado, como nossos mais de 300 alunos ao longo dos anos já foram. E se você não conhece a oportunidade do Colégio Naval e da EPICAR, deixa eu te contar. São escolas, Colégio Naval é da Marinha, EPICAR é da Aeronáutica e são escolas onde você pode seguir carreira militar, você pode entrar para a carreira militar desde os 14 anos, tá? A EPICAR aceita alunos dos 14 até menos de 19 anos, né, até 18, e o Colégio Naval aceita alunos com mais de 15 e menos de 17 anos, tá? Então você entra para essas escolas, você segue carreira militar, tem o seu emprego para a vida toda e você já entra recebendo um salário, que é o soldo, de mais de R$1.000, R$1.044 no caso da EPICAR e R$1.338, se eu não me engano, no Colégio Naval. Então é isso mesmo, você não paga para estudar. É a Marinha, é a Aeronáutica, são as Forças Armadas que pagam para você estudar. Então, se você quer conhecer mais dessa oportunidade, eu recomendo o nosso primeiro vídeo aqui do canal, onde a gente explica basicamente tudo sobre essa grande oportunidade. Então, se você está conhecendo aqui, chegando aqui pela primeira vez, já sintoniza aí, fica até o final desse vídeo para você saber mais sobre essa oportunidade, entender como se preparar para essas provas, tá bom? E logo depois já assiste esse nosso primeiro conteúdo que vai ser de muita utilidade para você. E se você já conhece o nosso conteúdo, você sabe que é um conteúdo de qualidade, e aí mesmo que você vai querer ficar até o final para entender, para aprender tudo que a gente tem para passar hoje para vocês, beleza? Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer um pequeno adendo aqui, porque hoje o vídeo não é ao vivo, vocês estão até vendo, o cenário está bem diferente, né? É porque eu não pude gravar o vídeo ao vivo essa semana, porque eu estou participando com os meus alunos aqui, para quem não sabe, eu dou aula na FATEC de Araruama, né? FATEC é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, eu dou aula na FATEC de Saquarema, melhor dizendo, e aqui a gente está participando das finais da 8ª Olimpíada Brasileira dos Saberes, tá? Então eu estou gravando esse vídeo aqui diretamente de Serra Negra, São Paulo, onde a gente vai ter competições aqui de matemática, raciocínio lógico, debate em inglês, robótica, eletrônica e ciências. Então, estou aqui com um grupo de 8 alunos e a gente vai participar ao longo dessa semana das finais dessa competição. Torçam pela gente, beleza? Então, por conta disso, por conta dos eventos da Olimpíada, eu não estou podendo gravar esse vídeo ao vivo, beleza, galera? Mas assim, meu compromisso é com vocês também. Então, não posso deixar de dar esse conteúdo para vocês, porque eu sei que vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Então, mesmo que seja gravado, é um conteúdo que a gente preparou aqui com muito carinho para vocês, tá bom, galera? Então, vamos lá, né, gente? Hoje eu vou contar para vocês, como eu falei, o que vocês precisam saber, o que eu falo para os meus alunos, né, como os meus alunos fazem para serem aprovados no Colégio Naval. Então você vai sair daqui sabendo como estudar, você vai sair daqui sabendo o que fazer, como dar os seus primeiros passos. Se você ainda não começou a estudar, se você não sabe estudar, eu vou conectar esse conteúdo aqui de hoje com vários outros que a gente já falou, principalmente para você que está começando do zero em matemática. Se você tem medo de matemática, se você acha que não é bom em matemática, ou até se você é bom, você sabe que é bom também, mas você não tem ideia de como se preparar para essa prova, hoje você vai sair daqui sabendo. E se você já é uma pessoa que estuda, já até fez a prova do Colégio Naval, já até fez a prova da EPICAR, talvez você até faça cursinho preparatório, mas esse conteúdo também é para você ver se o seu estudo, o estudo que você está aplicando, está no caminho certo ou não, o que pode ser melhorado, o que já está alinhado,
tá, com aquilo que os nossos alunos fazem, gente. Então, isso é muito importante, tá bom, galera? Então, fica até o final dessa live, que aí, dessa live não, né, desse conteúdo, que aí você vai saber exatamente o que fazer, tá bom, galera? Então, assim, por que a gente escolheu esse tema? Bom, a gente está numa pegada de conteúdos em que a gente está tendo uma preocupação muito grande com vocês que estão começando a estudar, porque, gente, para quem quer trilhar esse caminho, para quem quer trilhar essa jornada, o começo é mais difícil, sabe? É que nem uma redação. Na redação, cara, você escreveu o primeiro parágrafo, os outros já vêm. Segundo, terceiro, desenvolvimento, conclusão. O difícil é começar. E, cara, o estudo também é assim. Porque no começo você tem uma chance muito grande de desistir. Por quê? Porque você não sabe estudar. Porque a maioria das questões que você vai tentar, você vai provavelmente errar. E o erro desanima e o erro frustra, tá? Mas se você entender que nesse primeiro momento você vai mais errar do que acertar, e que isso é normal, que isso faz parte do processo, como lidar com isso e como acelerar esse processo de transformar os erros em acertos, então tua chance de desistir no meio do caminho, no começo do caminho, é muito pequena. E cara, para você alcançar a aprovação, primeiro passo, obviamente, é não desistir, tá bom? É superar os obstáculos, superar as dificuldades. E é muito mais fácil você superar dificuldades quando tem alguém ali te guiando, alguém ali pegando na sua mão, dizendo onde você está errando, onde você está acertando. Tá? Então, a gente está tendo uma preocupação muito grande para a galera que está começando, que talvez nem conheça a oportunidade, está passando a conhecer, está começando a estudar agora, para que vocês saibam o que fazer, tá bom? Porque, gente, se você parar para pensar, pensa num faixa preta aí de qualquer arte marcial. O faixa preta, seja, sei lá, judô, karatê, jiu-jitsu, muay thai, acho que não tem faixa preta. O que acontece? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Então no começo ele não sabe dar golpe, ele toma porrada o tempo inteiro, ele mais cai do que bate, mas se ele não desistir, ele chega à faixa preta. Então, guardem isso com vocês, tá? E não subestimem os pequenos começos. Beleza, galera? Então, vamos lá. Gente, eu sei que, assim, algumas pessoas pensam, né? Mas, professor, por que eu vou estudar? Né? Como que eu vou estudar se eu não tenho material, eu não tenho livro de matemática, o livro de matemática que eu tenho é o livro de matemática da escola, né? Como é que eu vou estudar se eu não tenho tempo? É uma coisa que a gente escuta demais, assim. Poxa, eu não tenho tempo para estudar. Eu já vou para a escola, minha escola é de manhã, mas eu tenho curso de inglês à tarde, eu tenho futebol, eu tenho um monte de atividades. Ou então minha escola é de tempo integral, né? Eu moro longe de casa, não me sobra tempo para estudar. Isso também é uma objeção que a gente encontra, né? Uma dificuldade que a gente encontra muito grande. E uma das campeãs também, que a galera que está começando agora vem falar pra gente, não tenho paciência para estudar. Não gosto de matemática, não tenho paciência para matemática, ninguém até hoje conseguiu me ensinar matemática. Bom, galera, em relação ao material, tá? Tem um conteúdo nosso, eu não sei exatamente a data, mas dá uma olhadinha aí nas nossas lives, tá bom? Tem uma live em que eu falo exatamente como selecionar o material. Eu até dou dicas de materiais, dicas de livros que eu usei, que meus alunos usam também para estudar, tá bom? Então, dá uma olhada aí no nosso canal que você vai encontrar esse conteúdo aqui. Então, quanto a material, assunto resolvido. É só dar uma olhada no nosso conteúdo que você já vai saber por onde começar. Em relação a não ter tempo, olha, eu entendo que é complicado, eu entendo que, principalmente para quem estuda em período integral, estuda manhã e tarde, tem que acordar cedo, volta tarde para casa, chega cansado. Muitas vezes é a realidade dos meus alunos da FATEC, por exemplo. Né? Muitos moram longe e aí chegam em casa no final da tarde, esgotados, só dá tempo de comer alguma coisa, tomar um banho, dormir e levantar no dia seguinte.
Tempo é um fator, mas assim, o que a gente tem trabalhado aqui com vocês e o que a gente trabalha com os nossos alunos é que, principalmente no começo, você não tem que estudar 2, 3, 4 horas por dia. Você tem que começar estudando 20 minutos por dia. Se é o que você consegue, excelente. Tá? Esse é muito melhor estudar 20 minutos todo dia do que 5 horas num único dia e depois só voltar a estudar na semana seguinte. Tá? O nosso cérebro aprende por repetição. Então, confia, esses 20 minutos todo dia, daqui a 2, 3 semanas, já vão começar a fazer diferença, tá bom? Então, não tem problema não ter tempo, principalmente nesse começo. Usa esses 20 minutos, dá o seu melhor nesses 20 minutos, mas faça todo dia. Talvez você não tenha 2, 3, 4 horas, mas 20 minutos eu acredito que você consegue, tá bom? Então, começa com 20 minutos e depois vai ajustando a sua rotina. O importante é começar. A gente bate muito nessa tecla porque é verdade, tá bom? E em relação a não ter paciência, cara, eu te entendo completamente, porque na minha época de ensino fundamental, eu era o cara que não tinha paciência para estudar. Não tinha mesmo, tá? Eu não aguentava ficar 10 minutos na frente do livro. E olha que eu gostava de matemática. Eu gostava de aprender na escola, eu gostava de aprender com alguém me ensinando, mas eu não tinha paciência para sentar na frente do livro, eu nem sabia estudar, gente. Não sabia. Se um professor me explicasse a matéria, eu entendia. Provavelmente isso, não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo. Se um professor me explicasse a matéria, eu até entendia, tá? Mas se eu sentasse ali no livro e tentasse aprender do livro, ler o livro para entender, meu amigo, pensa num cara que tinha dificuldade com isso. Então, assim, eu te entendo completamente em relação a não ter paciência para estudar, porque eu já fui essa pessoa. Então, como é que a gente desenvolve essa paciência para estudar? Começando. E você não começa de novo. Olha como é importante. Você não começa a estudar 2, 3, 4 horas. Olha o que eu acabei de falar. Você começa a estudar com 20 minutos. Então, assim, você pensa, cara, 2 horas eu não consigo, 1 hora eu não consigo, nem meia hora eu consigo. Mas, cara, 20 minutos eu acho que eu consigo. E aí, como que você vai fazer para organizar o seu estudo, né? Eu vou falar isso mais profundamente no tópico 1, mas basicamente você vai dividir isso em ler a teoria, ou então assistir uma videoaula, tá? Vou trabalhar isso com vocês daqui a pouquinho, mas você vai ler o seu material e você vai começar a fazer os exercícios. Você vai ver que 20 minutos vai passar voando, você não vai nem sentir, tá bom? E, gente, então, os benefícios, né? Para quem ficar até o final desse conteúdo, você vai aprender a estudar, não de qualquer maneira, você vai aprender a estudar da maneira apropriada, porque talvez você saiba estudar. Eu estou falando aqui, até agora eu falei com pessoas que não sabem se organizar para estudar, não têm paciência, mas se você tem essa paciência, você tem que organizar isso da melhor maneira. Você tem que tirar o melhor proveito dos seus 20 minutos, 30 minutos. Ah, professor, mas eu já aguento estudar 1 hora, eu já estou acostumado a estudar 2, 3 horas. Maravilha! Você vai pegar esse tempo que você tem para estudar, você vai tirar o melhor proveito dele, tá bom? Porque não é sobre quantidade de estudo, pessoal. É muito sobre a qualidade do seu tempo, tá bom? Então você vai aprender a estudar da maneira correta. Porque estudar para a escola, estudar para uma prova da escola, não importa qual seja a sua escola, é muito diferente de estudar para uma prova de concurso. Porque a prova da escola só cai um tema, né, em geral, só cai aquilo que você está estudando. Eu estou estudando agora a equação de segundo grau. Tua prova vai ser a equação de segundo grau. Pode até ter uma mistureba lá. Ah, não, estou estudando a equação de segundo grau, mas também estou estudando trigonometria, porque algumas escolas dividem, né, álgebra, geometria, e no final cobra tudo junto. Mas assim, são 1 ou 2 temas. A prova do Colégio Naval pode cair qualquer coisa do ensino fundamental, de MMC até funções, passando por polígonos, por círculo, então pode cair qualquer coisa. Então já é uma diferença muito grande. E é uma prova que só tem uma vez por ano, tanto o Colégio Naval quanto a prova da EPICAR. Então a maneira de se preparar é muito diferente da maneira de se preparar para uma prova da escola, tá bom? Tenha isso em mente. E você vai ter, hoje eu vou traçar com vocês toda a sua trajetória, desde o zero,
E o zero pode ser o zero para quem está começando a estudar, como pode ser o zero para quem vai começar a colocar essas dicas em prática hoje, tá? A partir de hoje. Então, de certa forma, esse zero, esse do zero até a aprovação, serve para todo mundo, tá bom? Não importa em que trecho da jornada você esteja. Então, hoje eu vou te ensinar a sair do zero até a sua aprovação, tá bom? O caminho que os meus alunos fazem. Porque, gente, eu pego alunos, né, ao longo desses anos, eu peguei alunos zerados, no sentido de que os caras nunca fizeram cursinho preparatório na vida, nunca estudaram na vida, e zerados no sentido de, às vezes o cara estudou 1 ano, 2 anos, mas ele não estudou da maneira correta. Então aquilo foi proveitoso para ele? Poxa, até foi, mas não tanto quanto poderia ter sido. Então nesse sentido ele também estava começando do zero, tá? Então você vai sair do zero hoje, eu vou te dar todas as diretrizes para cada ponto da sua jornada, isso é muito importante. E você vai entender a consequência disso, né? Você vai entender em que passo, em que parte da jornada você está. Então, beleza, galera, vamos lá. Ó, primeira coisa que os meus alunos fazem, tá, gente? Porque assim, ao longo dos anos, tanto eu quanto o professor Leandro, nós como professores, nós desenvolvemos um método, tá? Porque nós fomos alunos, nós fomos aprovados no Colégio Naval também, e como alunos, né? E logo depois começamos a dar aula e percebemos que os nossos alunos tinham as mesmas dificuldades que a gente. Até os nossos colegas, enquanto a gente era aluno, né, os nossos próprios colegas tinham dificuldades que eram muito parecidas com as nossas. Então, ao longo dos anos, como professores, a gente foi desenvolvendo os nossos métodos para a aprovação desses alunos. E a partir do momento que a gente foi implementando isso, a gente viu a quantidade de aprovações se multiplicar, tá? Então, qual é o método que a gente usa para aprovar os nossos alunos? O que os nossos alunos fazem sob a nossa direção para serem aprovados? Bom, vamos lá, anota aí, papel e caneta. Primeiro passo, você vai ver toda a matéria uma vez. Vamos explicar isso daí? Ah, Hugo, é lógico que eu tenho que ver toda a matéria, eu vou fazer a prova. Calma lá, você vai ver a matéria, mas você não vai ver de qualquer jeito, tá bom? Você vai ver de maneira organizada e eu vou te dar essa organização agora, tá bom? Então, primeiro passo, você vai ver toda a matéria uma vez. Bom, é muita coisa para estudar, gente. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a prova de matemática, tanto da EPICAR quanto do Colégio Naval, ela é dividida de maneira não oficial em 3 áreas: aritmética, álgebra e geometria, tá? Por que de maneira não oficial? Porque o Colégio Naval tem 20 questões de matemática, a EPICAR tem 16 questões, mas você identifica claramente que algumas questões, a maioria, né, você pode classificar como uma questão de aritmética, por exemplo. Outra você pode classificar como uma questão de álgebra. E outra você pode classificar como uma questão de geometria. É claro que algumas questões misturam um pouquinho de geometria com um pouquinho de álgebra, um pouquinho de geometria com um pouquinho de aritmética. Mas geralmente tem uma predominância, tá? Então, assim, pode ser uma questão de geometria que eu tenho que desenhar a figura, ou que eu tenho a figura pronta, eu tenho que usar propriedades geométricas. No final, eventualmente, eu vou montar uma equação, que aí vai ser por álgebra, ou vou montar uma proporçãozinha, vou usar alguma coisa ali de aritmética, mas o grosso da questão, o verdadeiro desafio da questão, é a parte da geometria. E assim sucessivamente, né? Então ela é dividida em aritmética, álgebra e geometria, tá bom? Todas as questões têm o mesmo peso. Então você tem que separar o seu estudo por áreas também, tá bom? Então, o que é aritmética? Definindo assim de maneira bem grosseira. Aritmética é a parte que lida com os números. Então, assim, regrinha de sinal, é aritmética. Frações, como é que soma fração, multiplica, divide, aritmética. MMC, MDC, números primos, fatoração de números, né? Porque tem a fatoração de polinômios. Estou falando da fatoração de números, quantidade de divisores, soma dos divisores, juros simples, médias, tudo isso é aritmética. Então, a aritmética é o que trabalha pura e simplesmente com os números. Você está fazendo conta com número, você está na aritmética, beleza? Então, álgebra. O que é álgebra? Álgebra é lidar de maneira bem grosseira, tá, gente? Lidar com números
que você não conhece o valor. Então, são as famosas letras, né? Como que eu represento um número que eu não conheço o valor? Eu substituo por uma letra. Então, x, y, a, b. Então, nisso daí a gente tem equação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, funções, polinômios, fatoração, produtos notáveis, tá? Então, essa é a parte de álgebra. E geometria é bem explicativa, né? As figuras geométricas, triângulo, polígonos em geral, círculo, áreas, trigonometria, então ângulos, né? Toda essa parte aí. Um grande erro que as pessoas cometem, vamos lá, jeito errado e jeito certo. Qual é o jeito errado de estudar? Ah, eu vou estudar tudo de aritmética para depois eu estudar tudo de álgebra para depois eu estudar tudo de geometria. Péssimo, deleta. Tá? É um erro, por incrível que pareça, comum. Por quê, gente? Vamos lá. A matemática, ela é dividida nessas partes, mas ela funciona como um todo. Então, pensa na pessoa que vai treinar numa academia, por exemplo. Imagina se ela faz assim. Não, primeiro eu vou pegar o shape no bíceps e no tríceps. Aí pronto, já estou no shape que eu queria. Só agora eu vou treinar peito e costas. Beleza. Aí eu não treino mais tríceps, nem bíceps, só peito e costas. Beleza. Agora cheguei no shape que eu queria, peito e costas, agora eu vou treinar perna. Vai dar certo esse treino? Não precisa ser profissional para saber que não, né? Então, assim, você treina um pouco todo dia. Um dia você treina bíceps, outro peito, outro costa, outro perna. Por quê? Porque o nosso corpo funciona como uma coisa só. A gente divide para especializar, mas o nosso corpo é uma coisa só, tá bom? Da mesma maneira, a gente divide a aritmética, álgebra e geometria para facilitar o entendimento. Mas assim, a matemática é uma coisa só, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver um capítulo de geometria num dia. No dia seguinte, você vai ver um capítulo de aritmética. Por exemplo, tá, gente? Você pode começar com qualquer assunto, não importa. Vamos supor, primeiro dia geometria, segundo dia aritmética, terceiro dia álgebra. Um capítulo por dia, tá? Gente, no quarto dia, você tem que ver geometria de novo. E assim, você vai vendo, sei lá, capítulo 1 de geometria. Vamos supor que eu tenho um livro que trabalha os três, tá? Aritmética, álgebra e geometria. Existem livros nesse sentido. Então você vai ver lá, capítulo 1 de geometria, capítulo 1 de álgebra, capítulo 1 de aritmética. Segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, você já pode pegar o capítulo 2 de geometria. Só que você vai, nesse seu estudo, sempre revisando, tá? Por quê? Eu dei essa dica quando a gente falou de aprendizagem em espiral. Então, nosso conteúdo aí, conheça a técnica de estudo que vai multiplicar os seus resultados. Se eu não me engano, o título da live é essa, que eu ensino vocês a usar a técnica da aprendizagem em espiral para potencializar o seu resultado, tá? Vou dar uma palhinha do que é essa aprendizagem em espiral, só para contextualizar aqui com o nosso estudo. Mas assim, assista o vídeo completo depois, que aí você vai ter a noção de como aplicar isso nos seus estudos, tá? Mas a aprendizagem em espiral diz exatamente isso, que você não estuda tudo uma vez para depois estudar tudo a segunda. Você estuda um pouco, né, uma vez, e você vai aprofundando aos poucos, tá? Tudo isso para ver a matéria uma única vez, uma vez, tá bom? Então vamos lá dar um exemplo, tá? Vamos supor que o capítulo 1 de geometria seja ângulos, o capítulo 1 de aritmética seja números naturais e o capítulo 1 de álgebra seja equação do primeiro grau. Vamos lá. Para resolver a questão de ângulos, você vai ter que trabalhar com números naturais. Você vai ter que usar números naturais para resolver as ideias ali de ângulo oposto pelo vértice, que é o estudo de ângulos na geometria, né? Ângulo oposto pelo vértice, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais, ângulos correspondentes. Você vai ver vários tipos de ângulo. E reconhecendo o padrão, e vai resolver as continhas usando os padrões geométricos, tá bom? Então, repare que você vai reconhecer um padrão geométrico, mas a sua solução vai ser por aritmética. Você vai ter que fazer a continha. Além do que, à medida que você vai evoluindo no nível do exercício, o exercício pode te pedir para montar uma equação. Então, você reconheceu o padrão geométrico,
Tá? Olhou a figura, isso aqui é ângulo correspondente, então já sei que um é igual ao outro. Pô, um igual ao outro, você vai montar uma equação. Então tem que saber resolver uma equação. Então lembra daquele estudo que você fez de equação do primeiro grau? Pois é, agora você está aplicando ele em geometria. Por quê? Porque a matemática funciona como uma coisa só. Então, você está aprofundando o seu conhecimento de equação do primeiro grau e usando esse conhecimento para te ajudar a aprender geometria. Então, assim, gente, você vai perceber uma coisa que no começo parece tudo talvez muito difícil, tá? Muito puxado, muito penado. Você demora para conseguir aprender alguma coisa. É assim, é normal, tá? Pelo menos para a maioria das pessoas. Mas à medida que você vai aprendendo, quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender, tá? Eu não sei se vocês já jogaram RPG. Pode ser RPG de mesa, ou pode ser RPG no videogame, sei lá, Final Fantasy, Chrono Trigger. Eu já joguei isso tudo. No RPG, quanto mais... É fácil upar, é fácil você subir de nível no começo do jogo. Só que quanto mais você sobe de nível, mais difícil fica subir. Mais batalhas você tem que lutar para subir de nível. A vida é o contrário, o estudo é o contrário. No começo é tudo muito difícil. E por que é fácil? Já pensou por que é fácil subir de nível no RPG no início? É para te manter grudado no jogo. Porque se for difícil desde o começo, você desiste. Imagina, se para passar do nível 1 para o nível 2, tem que lutar, sei lá, 1000 batalhas. Quem é que vai lutar 1000 batalhas para sair do nível 1 para o nível 2? Muita gente não. Mas a vida é assim. Tá? Então, assim, mas a boa notícia é que quanto mais você estuda, mais fácil fica aprender. Mais fácil fica. Não mais difícil. Tá? Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Se você conseguir passar por essas dificuldades iniciais, cara, você vai começar a pegar o gostinho. Você vai errar muito antes de acertar, tá? Isso pode acontecer. Mas, cara, a partir do momento que você começa a acertar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, você não para mais. É claro que eventualmente você vai empacar, e aí você vai... Faz parte da jornada, e aí você vai ter aquela dúvida, e você vai tirar aquela dúvida, e você vai progredir. Tem esses marcos. Mas, assim, quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender. Tá? Mais fácil quer dizer mais fácil mesmo, menos dificuldade, como também quer dizer menos tempo. Você aprende mais em menos tempo, porque você sabe aprender, você já tem todo aquele conteúdo que vai se ligando, né? Um conteúdo se liga ao outro e tudo faz sentido na sua cabeça. E você acaba tendo que usar menos tempo para aprender também. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, assim, essa é a aprendizagem em espiral, tá? Grosso modo. Então, cada conteúdo novo é uma oportunidade também para reforçar o conteúdo anterior, tá bom? Então você vai fazendo, é como se você estivesse realmente traçando uma espiral, tá? Então, vamos supor, eu não sei nada e eu preciso chegar aqui, onde eu sei tudo. Aí você imagina, não, eu vou chegar por meio de uma linha reta, do ponto A para o ponto B. Só que na verdade não, a linha reta não é o melhor caminho para você sair do ponto A até o ponto B. Por quê? Porque a linha reta, conforme você vai progredindo dessa linha, você vai esquecendo o que está na base, tá bom? Então você chega lá no meio, já esqueceu o que está no começo, e aí tem que voltar. Então, cara, não é legal você esquecer para depois relembrar. Então, qual é o melhor caminho? É a espiral, ó. Sempre voltando, mas sempre subindo, ó. Sempre voltando, sempre descendo, mas sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo, tá? Então o melhor caminho é a aprendizagem em espiral. Na verdade, a aprendizagem em espiral, da maneira clássica como ela é proposta, né? Ela é uma espiral mesmo, tá? Mas aqui eu estou fazendo, tomando uma licença poética, né? Para pegar uma espiral que sobe, tá? Não só uma espiral que aprofunda, mas também uma espiral que sobe até você chegar no seu objetivo, beleza? Bom, então o primeiro passo é esse, tá? Usando a aprendizagem em espiral para potencializar, porque é isso que a gente faz com os nossos alunos, é por isso que os nossos alunos têm muito mais resultados em muito menos tempo, tá? Essa é uma das dicas de ouro, que, cara, dificilmente você vê até em cursinho, tá? Dificilmente mesmo, tá? Então, é uma das dicas de ouro que a gente dá
para os nossos alunos. E aqui a gente está falando para vocês disso de graça, que simplesmente porque a gente quer te ajudar, a gente quer te ver progredindo, e a gente quer, por que não, que você venha falar com a gente, pô, Hugo, pô, Leandro, o conteúdo de vocês foi relevante na minha vida, a gente está aqui por isso também, né? A gente quer ter um impacto positivo, tá, na sua vida, te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, essa é a razão da gente estar entregando isso para vocês, tá bom, gente? Outra coisa, essa é a primeira parte, tá bom? Então, a primeira parte é visitar a matéria uma única vez, ver toda a matéria uma única vez, mas o importante não é só ver a matéria, é como você vê a matéria. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá bom? Se não ficou tão claro, ou se ficou claro, enfim, deixa aí nos comentários o que você está achando dessas técnicas até agora, tá bom? Para que a gente possa ter esse feedback aí de vocês, beleza? Segundo passo. Gente, o segundo passo, ele é aprofundar ainda mais o conteúdo. Então, assim, você viu todo o conteúdo uma vez e você viu pela aprendizagem em espiral, o que faz com que você não esqueça do conteúdo que você estudou anteriormente. Beleza. Só que você está acostumado a resolver questões num certo nível, que não necessariamente é o nível da prova. Quando você fechou essa primeira parte de ver toda a matéria uma vez, você vai notar que você vai estar resolvendo já boa parte da prova. Talvez ali, vamos lá, 20 questões do Colégio Naval, talvez você já esteja resolvendo 10, 12. Por quê? Porque você já vai estar resolvendo todas as fáceis e boa parte das médias. Tá? Boa parte das médias. Porque, cara, Colégio Naval e EPICAR são provas conceituais. Eles não querem saber se você é uma calculadora humana. Eles não querem que você saiba fazer conta de quanto é 457.512 vezes 238.790. Eles não querem isso. Eles querem pessoas, meninos, meninas, que saibam raciocinar, usar os conceitos da matemática para resolver problemas, tá? Então, você vai ver que boa parte das questões do Colégio Naval da EPICAR, das 20 do Naval, das 16 do EPICAR, elas não são difíceis, tá? Você só precisa ver aquele tópico da matéria e treinar o suficiente para saber usar, para saber reconhecer. Ah, isso daqui é uma questão de MDC. Ele me deu um probleminha, ele não falou que é questão de MDC, mas eu já resolvi as questões do MDC, eu sei como elas são, eu sei como elas funcionam, eu sei o perfil de questão, pela experiência, pelo meu estudo. Então eu reconheço que essa é uma questão de MDC e vou aplicar aquele conteúdo, tá bom? Então isso daí, com isso, com esse tipo de raciocínio, você já vai estar resolvendo as questões fáceis e boa parte das questões médias. Então vamos dizer assim, metade, 2/3 da prova, você já vai estar resolvendo. Só que, claro, você só cumpriu a primeira etapa. Então, na segunda etapa, ainda tem alguma parte das questões médias que você ainda não sabe resolver e as questões difíceis você ainda não sabe resolver. Então, o que você vai fazer? Você vai aprofundar, beleza? Então, você vai subir de nível. Você já viu toda a matéria uma vez, só que você vai começar a pegar questões mais difíceis, mais pesadas, e aí é onde muda um pouco o paradigma, tá? Muda um pouco a dinâmica, tá? Antes, no começo, você resolve muitas questões de um nível de dificuldade baixo. Calcule, resolva, identifique, multiplique, divida. Então, assim, são questões fáceis. O próprio enunciado já te diz o que você tem que fazer, tá? Calcule, resolva, encontre X. Mas nesse segundo momento é onde já pintam vários probleminhas, onde você tem que identificar o conteúdo da questão, você tem que resolver a questão, você tem que pensar em como traduzir aquele problema que está em português, né, em linguagem cursiva, como traduzir aquilo para a linguagem matemática, como montar uma proporção, como montar uma equação, como montar uma regra de 3 baseado no texto, né, no que o problema te diz, nas informações do problema. Então, esse é o nível 2, resolver problemas e problemas de um nível de dificuldade mais alto, tá bom? Então, interpretar e resolver problemas entra numa parte fundamental aí.
Nesse segundo nível, você vai resolver menos questões em quantidade. Em compensação, você vai resolver questões mais difíceis. Beleza? E você vai estar pronto, não tenha medo delas. Você vai estar pronto para essas questões mais difíceis por causa de toda a sua experiência, de toda a sua bagagem. Porque você cumpriu a primeira etapa muito bem, então você está apta a passar para essa segunda etapa. Tá? Então essa segunda etapa é menos questões e mais dificuldade. Tá bom? Inclusive, você vai começar a pegar questões que misturam um tema com outro. Né? Então, sei lá, as raízes da equação do segundo grau, blá, 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 são numericamente iguais aos ângulos de um triângulo retângulo, um triângulo retângulo, iguais aos ângulos agudos de um triângulo retângulo. Sabendo que o cateto AB mede 8, determine usando seno e cosseno a hipotenusa, né, o outro cateto. Então, é uma questão aí que eu inventei agora, né? nem entrei muito em detalhes, mas já deu para perceber que ela trata de raízes de equação, que é um conhecimento algébrico, e também de trigonometria, de triângulo retângulo, tá? Que é o conhecimento geométrico. Então você vai começar a pegar questões que misturam temas, beleza? Então isso faz parte também. Quando você terminar essa segunda etapa, você já vai estar resolvendo aí, em média, 4/5 da prova, 80%, 85%, talvez até 90%. Tá? Por quê? Porque você vai dar conta das questões médias, então agora você já vai saber todas as questões fáceis, todas as questões médias e algumas das questões difíceis. E algumas das difíceis. Tá? E aí, como que você vai conseguir estar pronto para a prova, resolvendo todas as 20 do Naval, todas as 16 do EPICAR, lutando por todas elas? E porque assim, gente, para você conseguir uma boa pontuação, você tem que brigar por todas as questões. Você não pode chegar na prova e ter uma questão assim, caramba, essa eu não sei nem começar, essa eu nunca vi na minha vida. Porque você já perdeu uma questão ali. É claro que você pode chutar, enfim, mas assim, você perdeu uma questão, tá bom? Então, você tem que ir lá para brigar pelas 20 do Naval, pelas 16 do EPICAR. E completando esse segundo nível, você já está quase lá. Você já está brigando ali por 17, 18 do Naval, por 13, 14 da EPICAR. Tá? Então você já está quase lá. Inclusive, com essas questões, você já consegue ali uma aprovação. Mas é uma aprovação perto da média. Legal, já é uma aprovação. Mas por que não lutar por todas, né? Por que não lutar não só para passar, mas para passar muito bem? Porque ainda tem a média, né? Quanto mais você pontuar, maior vai ser a sua média, tanto no Colégio Naval quanto no EPICAR. E no Colégio Naval, a prova de matemática é responsável por 20% da sua nota. É muita coisa, só matemática. Na EPICAR é maior ainda, porque você tem matemática, português e inglês. Tá? E, claro, a redação. Então, o peso é ainda maior para a matemática. Então, você tem que brigar por cada questão. E aí, isso nos leva à nossa terceira etapa. Na terceira etapa, você vai revisitar, só que você vai revisitar muito na forma de simulados. Então, você vai simular as condições de prova. Por quê? Porque ali você vai identificar onde é que está a sua dúvida. Então você vai tirar, sei lá, um sábado de manhã, por exemplo, das 8 a meio-dia, como se estivesse fazendo a prova do CN, como se estivesse fazendo a prova da EPICAR. Você vai sentar na sua cadeira, você só vai num lugar quieto, calmo, sem barulho, sem celular, sem qualquer tipo de distração, tá? Portinha fechada, e você vai até na cadeira, não faça em cima da cama, tá? Cadeira, de preferência dura, desconfortável, para simular as condições da prova. Tá? O nome não é simulado à toa. Então, ele não simula só o nível de dificuldade da prova, ele simula as condições da prova, tá bom, gente? Então é importante que seja dessa forma. E aí você vai fazer como se você estivesse fazendo a prova. Nesse processo, você vai, depois que você estiver corrigindo as questões, né, você vai identificar quais são as suas dificuldades, você vai trabalhar em cima delas. Poxa, eu não consegui fazer essa questão porque eu não enxerguei isso. Ou então porque me faltou esse conhecimento geométrico.
sei lá, me faltou, não conheci o teorema tal, tá? Ou então eu não tive essa visão algébrica de diminuir um, somar um, manipular a incógnita, jogar para outro lado, elevar ao quadrado. Tem vários truquezinhos, né, aritméticos, algébricos. Putz, eu não conheci esse truque, ou então eu não soube aplicar esse truque. Então, é a finalização, né? Você está terminando de lapidar o seu diamante. Então, essa é a terceira etapa, tá? Fazer muitos simulados e muitas questões. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer com os nossos alunos, que já estão nessa terceira etapa, é pegar questões no nível maior de dificuldade do que o nível da prova. Porque, gente, os nossos alunos nessa etapa, eles já estão preparados para isso. E se eles resolvem questões ainda piores do que a prova, vai chegar lá na prova, vai ser uma molezinha, né? Por exemplo, prova física, tá? Não somos professores de educação física. Mas vamos lá. Você aguenta correr 5 quilômetros, você aguenta correr 2,5, certo? Ah, mas a minha prova são só 2,5. É óbvio que você não vai começar correndo 5. Então, processo de preparação. Mas, cara, qual a melhor maneira de garantir que você vai correr 2 quilômetros, 2,5 km? É correndo mais, se acostumando a correr mais. Claro que com acompanhamento de um profissional. Mas, da mesma maneira, né, a matemática funciona da mesma maneira. Se você estiver acostumado a resolver questões no nível ainda maior, ainda mais difícil do que a prova, vai chegar lá na prova, você vai resolver as demais com tranquilidade. É isso que a gente quer, tá? Porque o que faz os nossos alunos serem aprovados? Uma das coisas principais, além do método de estudo adequado, além do acompanhamento individual, tá? Porque assim, quando a gente dá aula nas turmas de curso preparatório, é óbvio que não são todos que a gente consegue acompanhar individualmente. Mas assim, dos nossos alunos que a gente acompanha individualmente, 100% deles foram aprovados. Dos alunos que a gente acompanha individualmente, né? Então assim, por que a gente tem esse resultado? É óbvio que os alunos têm méritos, tá? Não adianta a gente dar melhor aula e o cara e a menina não se esforçar. É óbvio, o maior responsável pela sua aprovação é você mesmo. Mas por que o nosso método dá tão certo? Entre outras coisas, porque a gente acompanha de maneira individual, próxima, tá bom? E é isso que a gente está passando para vocês. O que a gente passa para os nossos alunos é o que a gente está passando para vocês agora, tá bom? Totalmente de graça. Não precisa dar nada para a gente por isso. Não queremos seu e-mail, tá? A gente está preocupado em você pegar isso e você começar a aplicar para você mesmo ter resultados, tá bom? Então, o que faz a gente conseguir esses resultados com os nossos alunos? É exatamente o fato deles seguirem o método, tá? E trabalharem nessa última etapa com questões ainda mais difíceis do que a prova. Porque aí vai chegar na hora da prova, eles vão estar muito bem preparados. E tanto assim, intelectualmente, né, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de psicológico, que é muito importante. Cara, você sabe que você resolve questões ainda mais difíceis que o Colégio Naval e da EPICAR. Vai chegar lá na prova, você vai ficar tranquilo. E é um aspecto muito importante, você tem que estar bem psicologicamente. É claro que não é só isso que compõe o aspecto psicológico, mas assim, saber que você estudou, confiar na sua preparação é muito importante. É importante para mim. Eu faço provas, até hoje, de concurso para professor. E um dos elementos fundamentais na minha preparação é se eu estou sabendo a matéria, óbvio, e o meu nível de domínio da matéria. Então isso é importante para mim hoje, tá? Então é isso que a gente procura passar, tá? E esse método de estudo não serve só para os nossos alunos, serve para mim também, serve para o professor Leandro, serve para a gente. Toda vez que a gente vai fazer uma prova, a gente tem resultados excelentes também nas provas que a gente faz, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, espero que tenha agregado valor aí para vocês. Se foi o caso, deixa o like, mas deixa também um comentário, a gente quer saber se esse conteúdo está sendo relevante, o quanto ele está sendo relevante para vocês. E segue a gente lá no Instagram, anota aí, cnepicar.mate, CN, Colégio Naval, CN, Epicar
Pemudo, E-P-C-A-R, Epicar, C-N Epicar, .mat, M-A-T. Segue a gente lá no Instagram, que a gente está cada vez mais trabalhando em conteúdos, abrindo caixinha de perguntas, ouvindo vocês, tá? E dando dicas rápidas ali no Instagram para você que quer agarrar essa oportunidade. Beleza, galera? Então, hoje, só relembrando, o nosso conteúdo não foi ao vivo por conta da Olimpíada Brasileira aqui do Saber, mas voltamos aí com conteúdo ao vivo segunda-feira. E não esquece que tem vídeo aí com o professor Leandro na quinta-feira, às 18 horas. Beleza, galera? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por escolher correr atrás desse objetivo, porque vai fazer muita diferença na sua vida e é isso que a gente quer que aconteça. Beleza, galera? Nosso objetivo é te ajudar a conquistar o seu. Grande abraço e até a próxima! Valeu!